RCV Notícias. Sete da manhã, vamos para o primeiro jornal com os títulos na abertura. Muito bom dia. A Comissão Política Nacional do MPD considera que as acusações contra o Primeiro-Ministro põem em causa a legitimidade política e ética do atual governo. Uma delegação chefiada pelo Presidente interino, Eurico Monteiro, é recebida hoje à tarde pelo Presidente da República. A advogada e antiga bastonária da Ordem dos Advogados, Lígia Dias Fonseca, defende que o Tribunal da Relação de Sotavento deve dar prioridade ao julgamento do Primeiro-Ministro, do atual Presidente da Câmara Municipal e dos dois vereadores acusados pelo Ministério Público. Os grupos parlamentares PICV e MPD vão estar reunidos hoje e amanhã em jornadas de preparação da sessão especial da Assembleia Nacional de sexta-feira, que vai apreciar o programa do governo. A economia nacional deve crescer menos este ano para 4,8%, mas pode sofrer um impulso graças ao aumento do turismo, que tem na origem a boa prestação dos tubarões azuis no Mundial. 2.000 crianças da IEDSA de Santiago estão a participar no programa de diversão Kid Fun, um dos resultados da cooperação entre a Fundação Direito e a do Benfica. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está em Kiev para tratar de drones e o processo de adesão da Ucrânia. Linhas de força do primeiro jornal, edição e apresentação do Júlio Vera Cruz Martins, com a técnica da Mira Cardoso e Nelson Neves. Sejam bem-vindos. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Irão lança ataques a vizinhos. Donald Trump ameaça atingir centrais nucleares. O ataque do Irão ocorre numa altura em que as Forças Armadas dos Estados Unidos levam a cabo a quarta noite de bombardeamentos contra o Irão, depois do presidente Donald Trump ter restaurado o bloqueio às embarcações iranianas no Estreito de Hormuz. No entanto, o Irão afirma que Hormuz vai permanecer fechado até o fim dos atos de agressão. Uma delegação chefiada pelo presidente interino do Movimento para a Democracia, Eurico Monteiro, é recebida hoje à tarde pelo Presidente da República. A audiência é a pedido do MPD, como consta de um comunicado emitido ontem, logo depois da reunião da Comissão Política Nacional do Partido, na sequência da acusação deduzida pelo Ministério Público contra o Primeiro-Ministro. Além de preocupante, o MPD considera que a situação põe em causa a legitimidade política e ética do atual governo e compromete a imagem interna, externa e institucional de Cabo Verde. Recordo agora que o Primeiro-Ministro Francisco Carvalho está a ser acusado de 26 crimes, falsificação de documentos, abuso de poder, corrupção passiva, peculato e recebimento indevido de vantagem, cometidos enquanto Presidente da Câmara Municipal da Praia. O Ministério Público também acusa praticamente pelos mesmos crimes o atual Presidente da Câmara Municipal da Praia, Fernando Pinto, a vereadora Kira Correia Varela e o vereador Jorge Garcia. Contactado pelo primeiro jornal, o secretário-geral do PICV, Vladimir Silves Ferreira, admite que o PICV pode falar à comunicação social ainda hoje. O presidente da UCID, João Santos Luís, remete para mais tarde uma tomada de posição que pode ser próxima das declarações produzidas no início de junho, depois da audiência com o Presidente da República sobre o processo de escolha do Primeiro-Ministro em resultado das eleições legislativas de 17 de maio. A função, o cargo do Primeiro-Ministro é incompatível com quaisquer suspeitas que recaem sobre o cidadão. Queremos dizer de forma clara que o ónus da responsabilidade fica com a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, nesta matéria, sabendo que o Sr. Francisco Carvalho é suspeito de crime penal, não é? Sobre, digamos, a responsabilidade sobre o exercício da função autárquica
que exercia antes na Câmara Municipal da Praia, e isso, portanto, nos coloca esta ressalva, esta preocupação, porque nós não podemos ter um primeiro-ministro suspeito de crimes no exercício de função. Suspeições que agora são concretizadas na acusação do Ministério Público. A audiência ao Movimento para a Democracia, que acontece hoje à tarde, deve levar o Presidente da República a ouvir também o PCV e o CID. Ainda é uma incógnita se José Maria Neves vai manter a participação na cimeira da CDO prevista para domingo próximo. A advogada e antiga bastonária da Ordem dos Advogados, Lígia Dias Fonseca, defende que o Tribunal de Relação de Sotavento, que vai julgar o Primeiro-Ministro, o atual Presidente da Câmara Municipal da Praia e os 2 vereadores, deve dar prioridade ao processo. A experiência que nós temos deste tipo de processos são muito demorados. O que eu digo é que este tipo de processos, e se não houver da parte do Primeiro-Ministro uma decisão política de se demitir, então este processo não pode demorar o tempo que geralmente estes processos costumam levar. Aqui nós teríamos de ter, respeitando todos os prazos legais e todas as garantias de defesa dos arguidos, mas tínhamos que ter um processo extremamente rigoroso no cumprimento dos prazos. Neste caso, o Tribunal da Relação deve, digamos, trabalhar a todo vapor, não é? Que trabalha a todo vapor, deve trabalhar sempre. Se calhar que desse prioridade a este caso, eu entendo que sim, devia dar prioridade. Nós não podemos ficar uma legislatura inteira com esta situação pendente, a credibilidade de um governo que está em causa. Isto são crimes, todos eles relacionados com a gestão da coisa pública. Está aqui envolvido o atual Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças. Tem de haver, a bem do país, uma prioridade na resolução deste caso. Lígia Dias Fonseca considera que a acusação do Ministério Público é rodeada de rigor, quer na estrutura como na fundamentação. Ou seja, há aqui uma consciência, uma responsabilidade do Ministério Público, que estamos com arguidos, são figuras-chave da governação. Sinto esta preocupação na estrutura que foi adotada nesta acusação, na linguagem, nos pormenores, no rigor, o que é uma coisa boa. Este rigor vai permitir aos arguidos poder exercer uma coisa que é essencial no nosso Estado de Direito, defenderem-se. Os arguidos têm o prazo de 8 dias, até quarta-feira próxima, para requerer a realização de uma ACP, Audiência Contraditória Preliminar, que permita aos arguidos a apresentação de provas que deitam por terra a acusação do Ministério Público e, nesse caso, o processo morre. De contrário, o Tribunal da Relação de Sotavento fica com todas as armas para marcar a data do julgamento. Os grupos parlamentares do PCV e do MPD vão estar reunidos hoje e amanhã em jornadas de preparação da sessão especial da Assembleia Nacional, marcada para sexta-feira, e que vai apreciar o programa de governo e aprovar a moção de confiança que exige uma maioria absoluta de 37 votos, justamente o número de deputados do PCV. A Assembleia Nacional tem novo secretário-geral, impulsado ontem à tarde. Nilton Filipe Fernandes dos Reis promete trabalhar de portas abertas e em diálogo permanente. Serei muito exigente comigo mesmo, procurando desempenhar as minhas funções com rigor, responsabilidade, transparência e, sobretudo, com muita entrega, Sra. Presidente. Dirijo-me com respeito institucional ao gabinete da Presidente da Assembleia Nacional, aos membros da mesa do Conselho de Administração, à direção dos grupos parlamentares, aos deputados e aos partidos políticos com representação parlamentar, para assegurar que assume esta missão como compromisso de servir a esta instituição com imparcialidade, profissionalismo e respeito pelos princípios que orientam a nossa democracia.
A presidente da Assembleia Nacional, Janir Almada, fundamenta que a escolha do novo secretário-geral leva em conta o que se pretende para o Parlamento enquanto Casa do Povo e da Democracia. Estou convicta que ele tudo fará para honrar o compromisso que ora assume, com responsabilidade, com humildade e com um verdadeiro espírito de missão. Essa escolha resultou naturalmente do seu percurso, desde estagiário em 2009 comigo, quando eu era Ministra dos Assuntos Parlamentares, passando por assessor no Ministério, assessor do Grupo Parlamentar do PICV, enquanto professor universitário e coordenador de cursos em institutos superiores, dentre muitas outras missões e funções com elevada competência, com absoluta responsabilidade e garantindo resultados objetivos. Nilton Filipe Fernandes dos Reis substitui Angelino Gomes Coelho, ora deputado do MPD eleito por Santiago Norte. A economia nacional deve crescer menos este ano, para 4,8%. A previsão é do Banco Mundial, anunciada ontem na apresentação do relatório sobre as perspectivas económicas de Cabo Verde. A economista sénior Ana Carlota Massing atribui a redução do crescimento ao impacto da guerra no Médio Oriente e ao abrandamento do mercado europeu, principal emissor de turismo de Cabo Verde. Estas projeções fizemos em abril-maio. Então, algumas coisas mudaram. Uma delas é que o preço do barril de petróleo está mais baixo e a segunda é que tivemos na Copa e fomos estrelas. E digo isto porque recebi um e-mail de uma equipa analítica que diz: olha, as reservas vão aumentar, o quarto trimestre vai estar fantástico. Então temos o 4,8, mas pode ser que possa vir a ser ainda para cima, possa subir, e graças ao bom desempenho da equipa no mês passado. Ana Carlota Massing alerta que Cabo Verde deve resolver o problema de transporte interilhas. A receita é dada pelo especialista do Banco Mundial para Transportes, Filipe Neves. Realça que a fraca ligação interna trava o crescimento do setor privado. O sistema de transportes em Cabo Verde assenta em dois modos complementares, mas interdependentes. O transporte aéreo dá velocidade, fiabilidade e serve passageiros de alto valor e mercadorias urgentes. O marítimo dá escala e custo baixo, é a espinha dorsal da logística, da carga a granel e dos passageiros de menor rendimento. É crítico entender que nenhum funciona bem isoladamente. Quando um falha ou é ineficiente, aumenta a pressão sobre o outro, elevando os custos de todo o sistema. Essa fragilidade limita a mobilidade laboral, a convergência de preços e as cadeias de valor locais. O turismo representa cerca de 25% do produto interno bruto, mas a economia local capta muito pouco dessa mobilização financeira. Os números avançados por Filipe Neves demonstram que 95% do investimento turístico está concentrado no Sal e na Boa Vista. E cerca de 80% dos alimentos consumidos nos hotéis são importados. Ao mesmo tempo, 83% das terras agrícolas estão em Santiago, em Santo Antão e no Fogo, enquanto a procura turística se concentra em São Vicente, no Sal e na Boa Vista. Por outras palavras, quem produz não consegue chegar a quem compra. E o elo em falta é precisamente a conectividade. Resolver isto é a oportunidade de fazer o turismo derramar para o resto da economia. O Banco Mundial propõe a abertura do mercado aéreo para a iniciativa privada e a modernização da concessão do Serviço Público de Transporte Marítimo. Filipe Neves defende que o Estado deve abandonar a acumulação de funções. O Estado é, ao mesmo tempo, decisor político, regulador, proprietário, financiador e, por vezes, modelador do mercado. E, como consequência do estrangulamento dos transportes inteirinhas, quer aéreos como a nível marítimo, os campeonatos de handball, que deveriam,
o Campeonato Nacional Feminino já deveria ter começado desde ontem, foi adiado. Vamos ver se começa no dia 20, juntamente com o Campeonato Nacional Masculino. Estamos a falar de handball, e isso se a Federação Cabo-Verdiana, como disse à Rádio de Cabo Verde a Presidente Ângela Almeida, conseguir todos os acertos, quer com a empresa aérea, como com as empresas que garantem as ligações marítimas interilhas. 2.000 crianças da Ilha de Santiago estão a participar no programa de diversão Kid Fun. É um dos resultados, Angélica Vaz, da cooperação entre a Fundação Direito e a do Benfica. A presidente da Fundação Direito enaltece esta segunda missão da Fundação Benfica, que vem dar corpo às perspectivas da organização realizadas no âmbito do protocolo assinado entre as duas organizações no ano passado. O destaque desta viagem, diz a presidente da Fundação Direito, Débora Catiza, é a realização do programa Kid Fun, uma iniciativa de animação socioeducativa que beneficiará cerca de 2.000 crianças de diferentes comunidades da Ilha de Santiago. O objetivo aqui é desenvolver através do jogo, através da atividade física, a animação, mas promover também valores como a inclusão, o respeito, a cidadania, o trabalho em equipa, a autoestima e, sobretudo, desde pequenino, promover a adoção de estilos de vida saudáveis. A missão inclui ainda a promoção do envelhecimento ativo através do Walking Football. O Walking Football nós estamos a desenvolver em parceria com a Associação Movidoso. Portanto, a Fundação Benfica em Portugal já realiza o programa e está a trazer a sua primeira edição aqui para Cabo Verde. E é destinada à promoção do envelhecimento ativo. E nós contamos também com os nossos parceiros localmente, além de também fazer para as nossas crianças e adolescentes. Nesta missão da Fundação Benfica está prevista ainda uma visita ao Centro Comunitário de Achada Santo António, recentemente reabilitado no âmbito desta parceria. Eu lembro que no ano passado a Fundação tinha ido conhecer o centro comunitário, identificou os desafios que este centro tinha e, portanto, com a colaboração da Fundação e de outros parceiros aqui em Cabo Verde, conseguimos fazer a reabilitação, mas também equipar o espaço com novos computadores para a sala de informática e novos equipamentos para o berçário do jardim infantil. E, claro, esta perspectivando o reforço das oportunidades de aprendizagem para as crianças que frequentam este centro, desenvolvimento e inclusão das nossas crianças e dos jovens da comunidade. A responsável da Fundação Direito reforça que, a partir desta experiência centrada neste momento na Ilha de Santiago, a perspectiva é maximizar a experiência do Kid Fun e do Walking Football para outras ilhas. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está em Kiev e vai tratar de duas questões. Primeiro, a produção de drones e, em segundo, a adesão da Ucrânia à União Europeia. O Parlamento ucraniano, e a notícia de hoje, aceita a demissão da primeira-ministra ucraniana numa remodelação governamental. O presidente Volodymyr Zelensky já tinha feito referência que o governo ucraniano precisava de um reset e agora a aceitação pelo Parlamento da demissão da primeira-ministra abre caminho à remodelação, uma remodelação do governo, não se sabendo ainda quais ministros vão manter as pastas-chave, e neste caso fala-se do interior e da defesa. Uma petição contra a alegada privatização das praias da Rábida é entregue hoje na Assembleia da República em Portugal. A petição pretende levar ao Parlamento o debate sobre a alegada privatização de 5 praias da Rábida.
A iniciativa é intitulada Querem Tirar-nos da Praia de Albarque, Areia e Tudo. Foi promovida pelo Bloco de Esquerda de Setúbal e pede que os deputados discutam em sessão plenária o processo judicial que reclama a titularidade privada das praias de Albarquerle, Esguelha, Rainha, Comenda e Rasca. A entrega da petição está marcada para hoje à tarde às 15 horas e deve ser feita por um grupo de cerca de 10 pessoas, liderado por Daniela Rodrigues, que é a primeira subscritora da iniciativa e antiga cabeça de lista do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Setúbal. O Reino Unido vai proibir o acesso às redes sociais durante a madrugada. Essa proibição abrange adolescentes com 16 e 17 anos entre a meia-noite e as 6 da manhã. Os adolescentes com 16 e 17 anos ficam sem acesso às redes sociais. Uma medida de interdição a menores de 16 anos vai entrar em vigor logo no início de 2027. O governo britânico anunciou a medida ontem e o período é entre a meia-noite e as 6 da manhã. O Reino Unido tornou-se, assim, em junho, o último país a anunciar a interdição a menores de 16 anos a sítios das redes sociais como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram e Facebook. A medida, como já disse, vai entrar em vigor no início de 2027, Orlando Lima. Júlio Vera Cruz Martins com o primeiro jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.